Podemos confiar nas pesquisas eleitorais? Muito se fala na confiabilidade das pesquisas eleitorais. Será que elas são confiáveis mesmo? E as pesquisas para intenção de voto para presidente em 2018? Elas acertaram? É o que eu vou tentar explicar agora, depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sou o Gilmar Lopes, lá do e-farsas.com, um site que você já sabe, né? Há mais de 20 anos tenta descobrir se as histórias que circulam na internet são verdadeiras ou falsas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as pesquisas eleitorais. Bom, aquelas pesquisas de intenção de voto que a Datafolha faz, o IPEC e vários outros institutos de pesquisas fazem aí na época das eleições. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e tentar explicar um pouquinho sobre como funcionam essas pesquisas e se elas são confiáveis ou não. Eu já vou pedir para você deixar o like, se inscrever e também compartilhar esse vídeo para os seus amigos aí que duvidam das pesquisas eleitorais. Mas antes mesmo da gente começar, precisa ficar uma coisa bem clara aqui. As pesquisas eleitorais são um retrato daquele momento, ou seja, é o que o eleitor está pensando no momento que ele foi entrevistado. Geralmente, as empresas, os institutos de pesquisa, eles não perguntam assim, em quem você vai votar no dia das eleições? Ele pergunta, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Então pode acontecer do entrevistado mudar de ideia na hora da votação, né? No dia que ele está ali sendo entrevistado, ele pode falar que vai votar em um candidato, mas na hora lá ele muda, não tem problema nenhum. As pesquisas eleitorais surgiram como uma demanda do mercado. As empresas queriam saber quem poderia ser o futuro presidente, ou o futuro governador, ou o futuro presidente, ou o futuro governador. E elas começaram a contratar institutos que foram criados para se fazer essas pesquisas. Porque é muito importante para uma empresa, por exemplo, saber se aquele candidato vai atender aos anseios daquela empresa, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma companhia multinacional que exporta minério para outros países, é muito importante eu saber com antecedência se o candidato que está ali na frente das pesquisas vai dar alguma atenção para essa área de exportação. Outro exemplo, se eu tenho uma companhia que é especializada em armas de fogo, eu quero saber se o meu candidato que tem uma pauta mais armamentista, se ele está na frente das pesquisas ou não, porque eu posso tomar algumas providências da minha empresa para me preparar para o próximo vencedor das eleições. Com o passar dos anos, essas empresas que contratam institutos de pesquisa acabaram descobrindo que é interessante divulgar suas pesquisas e é um modo também de espalhar sua marca. Então é muito comum a gente ver um instituto de pesquisa que fez uma determinada pesquisa eleitoral associada ao nome de alguma outra empresa. Então tem BTG Pactual, tem Datafolha e outra empresa junto, e acabou se criando um mercado dentro do mercado, que é o de pesquisa eleitoral, que é paga por uma empresa privada e o resultado acaba sendo divulgado para todo o Brasil. Só para você ter uma ideia, apenas em 2022, mais de 50 pesquisas foram registradas lá no TSE, pesquisas de abrangência nacional. De acordo com a lei de transparência, os institutos de pesquisa são obrigados a fornecer o nome do contratante, o valor cobrado pela pesquisa, a origem dos recursos, a metodologia utilizada, o período da realização e como esses dados serão coletados e fiscalizados, além de várias outras informações que depois poderão servir de base para que essa empresa que fez a pesquisa seja auditada e os resultados possam ser conferidos. Logo de cara já tem um dado importante aí. Não é qualquer um que pode sair fazendo pesquisa de qualquer jeito e divulgando por aí. Você pode até fazer, mas os seus resultados não serão aceitos pelo TSE, porque eles não atendem os critérios mínimos exigidos por lei. E por que essas pesquisas ouvem poucas pessoas? Então, tem muita gente que reclama, né? Que existe uma amostragem muito baixa, que apenas 2.000 pessoas são ouvidas. Por que não ouvem 200 milhões de pessoas para a gente ter um resultado mais certo? Porque não precisa. Essa é a resposta simples. Uma analogia muito boa que eu ouvi esses dias no Braincast, que é um podcast, é a seguinte. Você quando está fazendo uma sopa, por exemplo, você mistura lá todos os ingredientes e aí para saber se tá bom o tempero, você não precisa tomar a sopa inteira. Você só pega um pouquinho da sopa, coloca na sua mão. Nice. Experimenta para ver se tá bom de sal. Com as pesquisas eleitorais é a mesma coisa. Não precisa você ouvir
todos os brasileiros para se ter uma ideia da pesquisa. Basta você ter uma amostragem pequena de mais ou menos 2.000 pessoas, com grupos bem variados, para você ter uma ideia de quem poderá estar na frente das pesquisas. Com as pesquisas eleitorais acontece a mesma coisa. Você pega vários grupos, mistura bastante ali, e aí você tem com uma amostragem baixa o que seria um resultado de 200 milhões de eleitores. Os grupos são criados de forma bem homogênea e de forma randomizada também, para que não se tenha muito viés ali. E por falar em viés, as perguntas usadas nos questionários também são feitas para não criar vieses de respostas. Olha, e para quem diz que não aceita a pesquisa eleitoral porque é feito com uma amostragem muito pequena, aí vai uma informação que vai te deixar assustado e embasbacado da vida. O índice de inflação e o índice de desemprego, por exemplo, também são feitas por amostragem. Para calcular a taxa de desemprego, o IBGE usa a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O mesmo ocorre para o índice da inflação. Para você ter uma ideia, o IPCS, que é o Índice de Preços ao Consumidor Semanal, analisa apenas 388 itens a cada 10 dias. Donas de casa treinadas pesquisam preços de alimentação, produtos de limpeza, higiene e serviços, e funcionários da Fundação Getúlio Vargas consultam os preços da cesta básica. É assim que eles fazem o cálculo para saber se a inflação está alta ou não. Por amostragem. Quais os institutos mais confiáveis? Eu analisei vários institutos de pesquisas aqui do Brasil e elenquei os 4 que têm um maior índice ali de confiabilidade. Claro que tem vários outros, mas esses são os que tem mais na minha pesquisa. O Datafolha surgiu em 1983 e houve em média 2.500 pessoas em cada pesquisa. E de forma presencial. O FSB Pesquisa estreou em 2008 e houve em média 2.000 pessoas em suas pesquisas, e em grande maioria por telefone. O IPESP estreou em 1986 e também houve cerca de 2.000 pessoas por telefone em cada pesquisa. E tem também o IPEC, que é o mais caçula deles, que foi fundado em 2021 por ex-diretores do ex-IBOP. Todos esses 4 institutos que eu citei aqui têm um nível de confiabilidade próximo ao 95%. Próximo a 95%. E por falar em nível de confiabilidade, nível de confiança, o que significa isso? Quer dizer que se a mesma pesquisa for repetida com as mesmas condições, ela tende a ter o mesmo resultado. Então, se ela tem 95% de nível de confiabilidade, ela poderia ser realizada 100 vezes e dessas 100 vezes, 95 ia dar um resultado bem parecido. E sobre a margem de erro que essas pesquisas divulgam, ela é obrigatória também por lei. Toda pesquisa tem que obrigatoriamente dizer qual é a margem de erro dela. Como ela é feita com grupos e uma amostragem de 2.000, 2.500 pessoas, pode ocorrer algum erro ali, alguma margenzinha de erro, e isso é previsto matematicamente e se chega bem próximo ali da margem de erro. Por isso que chama margem de erro. É até correto afirmar que quanto maior a amostragem, menor é a margem de erro, mas só que chega a um ponto que não compensa mais aumentar a quantidade de pessoas entrevistadas, porque a margem de erro nunca vai chegar a zero. Os estatísticos comprovam que chega num determinado ponto em que não adianta mais aumentar a quantidade de amostra, porque a pesquisa vai ficando cada vez mais cara, e 2, o ganho esperado em redução da margem de erro é cada vez menor. Trocando em miúdos, a margem de erro ocorre quando... O que está piscando por quê? A margem de erro ocorre quando tem alguns grupos com poucas pessoas ou pouca variabilidade, ou existem indivíduos que estão em mais de um grupo, e isso também gera uma pequena margenzinha de erro, mas isso é facilmente calculado através da estatística. Viva a matemática, que legal a matemática, né? Muito bacana, né? Sendo estudante do ensino médio, eu discordo disso aí, viu? As estatísticas que envolvem as pesquisas eleitorais tem mais um monte de outros termos técnicos aqui que eu não vou falar porque senão você vai acabar pegando no sono. Mas o fato é que na grande maioria das vezes as pesquisas eleitorais acertam. Um dos argumentos que muita gente reclama, sobre as pesquisas eleitorais é que dizem que em 2018, nas eleições presidenciais, as pesquisas erraram, e erraram feio.
o que não é verdade. Basta uma busca rapidinha no Google para a gente perceber que em 2018 as pesquisas eleitorais acertaram sim. Há poucos dias do primeiro turno, Jair Bolsonaro aparecia com 24% das intenções de votos. Ciro Gomes estava em empate técnico entre Marina Silva, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. Bolsonaro e Haddad acabaram indo para o segundo turno. E uma pesquisa divulgada pelo Datafolha no dia 6 de outubro, às vésperas do segundo turno, mostrou que Bolsonaro tinha 40% das intenções de voto. As pesquisas acertaram quase em cheio, porque Bolsonaro acabou ganhando por 42% dos votos válidos. Dos válidos totais, dos votos totais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha, se inscreva no canal. E quando alguém falar sobre as pesquisas eleitorais, mostra esse vídeo para ele aí, pra gente mostrar como as pesquisas eleitorais são confiáveis. E não se esqueça de também acessar lá o e-farsas.com, e também a gente tá lá no TikTok, fazendo dancinha, falando sobre fake news. Dá uma olhada lá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.